Olá, meus queridos irmãos, tudo bem com vocês? Graça e paz. Estamos mais uma noite aqui para falar sobre encontros de Jesus, né? Encontros que algumas pessoas tiveram com o Senhor e as suas vidas foram transformadas, porque não há como se encontrar verdadeiramente com Jesus e não mudar nada na sua vida, não é mesmo? Então, é por isso que nós estamos aqui, quinta após quinta, trazendo uma pessoa que viveu, que foi de verdade, né? Não estamos contando contos de fadas ou histórias inventadas, mas nós estamos aqui contando narrativas do que está na Bíblia de pessoas de carne e osso, assim como eu e você, que tinham problemas, que tinham pecados, mas que o Senhor resolveu encontrá-las de alguma forma, e esse encontro trouxe uma verdadeira mudança, tá? Então, que em nome de Jesus, o Espírito Santo possa te convencer, que o Espírito Santo possa falar ao seu coração. Eu não tenho esse poder, mas nós cremos num Deus que tem. E o Espírito Santo, apesar de estarmos distantes fisicamente, nós sabemos que se estivermos no mesmo Espírito, ele agirá. Amém? Então que ele possa te dar entendimento dessa palavra, que essa palavra possa verdadeiramente tocar o seu coração. Amém? Então, se é uma palavra que vai tocar, gente, então eu peço para que você compartilhe esse link com as pessoas, o maior número de pessoas. Aqueles que você ama, aqueles que você gosta, aqueles que você tem problemas, eles também talvez precisam mais do que os outros. Então, compartilhe esse link, manda para a galera, Instagram, WhatsApp, use as redes sociais para evangelizar. Se você... eu estava vendo ontem um podcast, e aquele pastor Rodrigo Silva disse uma coisa muito, muito legal, né? Ele diz assim, talvez eu seja o único contato da Bíblia que alguma pessoa pode ter tido. Então, que em nome de Jesus, que nós possamos essa noite aqui ser um contato da Bíblia, né? Para quem leu o seu comentário, por isso que eu sempre falo, é muito importante que você comente, é muito importante que você escreva aí nos comentários do chat, porque tem pessoas, eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que assisto vídeos lendo comentários, né? Então é importante que você interaja, que você fale, porque pessoas vão ler, pessoas vão ouvir o que eu estou falando aqui, e talvez seja o primeiro contato que elas estão tendo com a Bíblia. Por isso que esse trabalho aqui é tão importante, e por isso que nós não estamos sozinhos aqui, nós estamos com vocês, tá? Então, se você não compartilhar, de nada adianta estarmos aqui, entende? Então, compartilha, dê like e comente, beleza? Antes de começar, só gostaria de fazer, né? Falar sobre a nossa conferência. Editor, por favor, coloque alguma imagem, algum lugar aqui da tela para falar dessa conferência. Então, Conferência 2023 da Comunidade Cristã Boas Novas. Essa conferência não é nossa, essa conferência minha, né? Essa conferência é nossa e não só da nossa comunidade, mas nós estamos organizando essa conferência para que nós entendamos o que é ser um, né? Então o tema da conferência é Sou Nós. Nós teremos 6 convidados, né? 6 pastores de igrejas diferentes. Nós teremos equipes de louvor de diferentes lugares também, porque nós cremos numa coisa, Deus não veio buscar várias noivas. Jesus virá buscar uma noiva só. E essa noiva não vai ter o nome de uma igreja, né? Essa noiva será uma noiva só. Então, aqui da comunidade, da Igreja Unida, do Jesus Cop, de todas as igrejas. Então, nós temos que aprender a ser um. Gente, isso é fundamental. Se você é cristão, é fundamental você entender que Jesus Cristo viveu e morreu para que nós pudéssemos ser um, ser unidade, ser família e corpo de Cristo. Então, espero você, dia 21/10. Wellington, como é que eu faço para participar? Todos os vídeos, né, tem o link para você poder comprar o seu ingresso, tá? Então, você pode comprar pela Eventbrite, você pode dividir até em 12 vezes, ou você pode fazer a inscrição via o formulário Google, né, e você faz o Pix, aí você paga à vista. Beleza? Então você tem essas duas opções. Wellington, mas... Gente, nós queremos entregar para vocês o melhor, tá? Nós não vamos lucrar nada com esse evento. O que nós queremos é honrar a sua vida. Então vai ser um dia inesquecível. Eu posso te garantir isso, que você vai sair daqui outra pessoa ativo e transformado para fazer a obra do Senhor. Beleza? Então...
clica na descrição, vou colocar nos comentários fixados também. Clica lá, já vai direto pro link e você faz o pagamento. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos começar com a oração, né? Porque não tem o poder de convencer, como eu falei antes, mas o Espírito Santo tem e falar ao seu coração. Feche seus olhos comigo. E eu sei que é difícil em casa, né? Muito barulho, mas eu espero que você feche seus olhos, abaixe sua cabeça em sinal de reverência ao Senhor e que possamos orar juntos. Amém? Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esta noite. Obrigado por mais essa oportunidade de ouvir da sua palavra. Pai, que não sejamos apenas ouvintes, mas que essa palavra possa entrar como uma semente em nosso coração. Prepara essa semente, essa terra, Senhor. Se ela está dura, Senhor, se está cheia de pedras, se está cheia de espinhos, Senhor, nós te pedimos, arranca, Senhor. Prepara o nosso coração, que essa semente possa penetrar, possa fazer a diferença, que ao ler as suas escrituras, Senhor, o seu Santo Espírito nos dê entendimento e transforme as nossas vidas, porque o que nós queremos a cada dia, Senhor, é parecer com o Senhor, parecer com aquilo que adoramos e somente a Ti adoramos. Então, que o Senhor possa moldar o nosso caráter a cada dia, Pai. No nome de Jesus, traga transformação à sua igreja e que possamos ser ativos e falar da sua palavra, no nome de Jesus. Amém. Vamos lá então. Então, hoje o encontro será, né? Falamos muito sobre encontros lá do Novo Testamento, né? Semana passada, semana anterior, a Andaluzia falou sobre o encontro de Jesus com Pedro, né? E hoje nós vamos falar do encontro, né, de Jacó. Nossa, mas Jesus no Antigo Testamento? Pois é. Eu já dei spoiler já do que vai acontecer, certo? Então é o encontro de Jacó, né? E a vida dele mudou, beleza? Então, esse texto que nós vamos ler, esse personagem, ele estará ali em Gênesis 32, 22, tá? Nessa parte da história, beleza? Bom, naquela noite Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez também tudo o que possuía, né? Passar tudo o que possuía. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou a articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa, enquanto lutavam. Então o homem disse: "Deixe-me ir, pois o dia já desponta." Mas Jacó lhe respondeu: "Não te deixarei ir, a não ser que me abençoes." O homem lhe perguntou: "Qual é o seu nome?" "Jacó", respondeu ele. Então disse o homem: "Seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu." Prosseguiu Jacó: "Peço-te que digas o teu nome." Mas ele respondeu: "Por que me perguntam o meu nome?" E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: "Vi a Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada." Ao nascer do sol, atravessou Peniel mancando por causa da coxa. Por isso, até o dia de hoje, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo Jacó foi ferido. Então, o que nós temos aí, né? Quem foi Jacó? Jacó foi um homem de Deus, né? E que antes de ser um homem de Deus, ele teve algumas desventuras, né? Antes de ser um homem de Deus, ele teve uma trajetória que foi um pouco tortuosa, assim como a nossa. Então, o que é legal da Bíblia? Que ela nunca vai focar só na qualidade, né, de quem ela está falando, mas ela vai falar também, né, da história inteira. Ela não vai encobrir nada, né? Ela sempre vai falar tanto das coisas boas quanto das coisas ruins, né? Como nós. Ninguém é perfeito, certo? Bom, então, para falar um pouco de Jacó, eu tenho que voltar um pouco atrás, certo? Então, para você que nunca teve contato com a Bíblia, eu vou fazer aqui um resumaço até chegar, né? Um intensivão até chegar em Jacó, tá? Então, Deus cria a humanidade, Adão e Eva peca, e a partir dali, né? Quando Deus vai expulsar Adão e Eva do paraíso, do jardim, aí ele faz aquele primeira pregação do evangelho, né? Que a semente da mulher esmagará a serpente e a serpente lhe esmagará o calcanhar. Então ele está falando de Jesus ali, né? E que a serpente ia machucar Jesus. Foi isso, mas que Jesus venceria, beleza? Então desde então há essa guerra e Satanás está esperto ali para que este filho do homem não apareça, certo?
porque isso vai destroná-lo, certo? Então, ali tem um povo escolhido, né? Então, depois vem Noé, Torre de Babel, o povo é dividido. E depois da torre, né? Os povos são divididos e eles se organizam em lugares diferentes. Dentro de um desses lugares, né? Tem um homem chamado Abraão, certo? Um dia Deus chega em Abraão e fala, ó, sai da tua casa, tua parentela e vá para o lugar que eu te mostrarei, certo? Então, Abraão é conhecido como amigo de Deus, certo? Então, Abraão pegou sua esposa, pegou seus bens e saiu, né? E foi para onde Deus mandou, beleza? Então, Abraão era casado com Sara, Sara não podia ter filhos, e aí, quando Sara tinha quase 100 anos de idade, o filho que Deus havia prometido, né? Porque Deus promete para Abraão uma grande descendência, né? Assim, ia serem incontáveis os números, né? Assim como as areias da terra, as estrelas do céu. Então, aos 100 anos, Sara dá luz a Isaac, beleza? Então, Isaac nasce, o filho da promessa, Isaac cresce, e aí ele casa com Rebeca, que é uma história linda também ali de encontros, enfim, tá? Bom, Isaac casa com Rebeca. Rebeca engravida. E aí, lá em Gênesis 25, vai falar que ela tem a sensação que havia duas pessoas lutando dentro do seu ventre. Então, não tinha ultrassom naquela época, ela não podia imaginar que sairiam duas crianças, mas realmente haviam duas crianças ali, né? Então, Jacó e Esaú estavam em seu ventre. Beleza? Bom, continuando, certo? Essas duas crianças nascem. Um é peludo e vermelho. E aí eles dão o nome de Esaú, né? E Esaú significa peludo, tá? E na sequência, né, nasce o seu irmão Jacó e ele nasce agarrado no calcanhar de Esaú. Então, Jacó significa, né, estar agarrado ao calcanhar. Mas também tem outras interpretações que Jacó significa aquele que gosta de passar a perna, aquele que, né, passa a perna, aquele que faz de tudo para que seus interesses sejam alcançados, né? Seria mais ou menos isso, tá? Bom, eles crescem, essas crianças, né, esses bebês. Esaú torna-se o macho alfa, né? Então é aquele caçador, aquele que sabe usar o arco, é aquele que, né, além de tudo, além de caçar, ele sabia preparar uma boa comida, certo? E Jacó, a Bíblia diz que ele era mais de cuidar do rebanho, tá? Então, ou seja, ele era mais caseiro, certo? Isaac, então, ele tem uma preferência maior por Esaú, né? Então, ele amava mais a Esaú, certo? E Rebeca, como Jacó ficava mais em casa, amava mais Jacó, beleza? Então, um pai amava mais Esaú, a mãe amava mais a Jacó, certo? E eles cresceram nesse lar, e se a gente for pensar, gente, é uma coisa disfuncional, certo? Isso não é saudável, né? Você, mãe, pai, que tem preferência por um filho, se existir, isso não é saudável, tá? Vai gerar competição entre os dois. Beleza? Bom, aí o que acontece? Como vocês sabem, na lei, né, bíblica ali, a lei da primogenitura, ou seja, todo herdeiro que nasce primeiro, certo? Tem a preferência, ele recebe essa bênção do pai, e o irmão mais novo serviria o irmão mais velho, tá? Só que, olha só, Jacó já não queria ter nascido o segundo, né? Porque ele já nasceu agarrado tentando puxar o outro. E aí, o que acontece, né? Jacó sempre quis essa bênção. Então, ele começa a ver formas de conseguir pegar para ele essa bênção que ele não tinha, correto? E era uma bênção que só Deus podia dar, mas ele queria essa bênção. Enquanto ele queria muito, Esaú meio que desprezava. Ele não tinha muita, como é que se diz? Ele não levava isso muito a sério, né? Então tem um dia que Esaú vai caçar, e aí, ó, devia estar um calor muito grande, né? Nós passamos aqui em São Paulo por uma onda de calor muito grande esses dias, e aí tem um dia que ele vai caçar, e ele fica muito tempo caçando naquele calor, e ele volta morrendo de fome, tá? Morrendo de fome, e Jacó, muito esperto, vai e faz um guisado vermelho, né? Um ensopado vermelho, que depois ele vai chamar ele de Edom. E aí ele faz aquela fumacinha chegar até o nariz de Esaú. E Esaú falou, me dá um pouco desse guisado, me dá um pouco, né?
E aí Jacó fala assim, tudo bem, eu te dou, mas para eu te dar, você vai me vender a sua primogenitura. E aí Esaú fala assim, se eu morrer aqui agora de fome, pra que eu vou querer primogenitura? Demorou, é nóis. E Esaú acaba vendendo a primogenitura, olha só, ele vendeu a bênção que ele tinha por um prato de comida, né? Então, olha só. Então, não é só os crentes que gostam de comer ainda hoje em dia, né? Vamos continuar aqui. E aí o que acontece, né? Depois de um tempo, chegou o dia, então, de Isaac passar a sua bênção, né? E abençoar seu filho Esaú, que era o primogênito, tá? Eles não sabiam ainda dessa negociação. E aí, Isaac estava cego. Então, ele já não enxergava direito mais, certo? Ele só conseguia identificar os filhos dele através do cheiro, de apalpar, né? E ouvir a voz. E aí, Isaac chega a Esaú e fala assim, Esaú, prepara um guisado pra mim, né? Prepara uma comida pra mim que só você sabe fazer, caça, prepara, e aí eu vou te abençoar. E aí, Raquel ouve essa conversa, aí ela chega no predileto dela, que era Jacó, e fala, hoje o seu pai vai abençoar o seu irmão. Então, eu bolei um plano. Então, você vai se passar pelo seu irmão. Aí Jacó fala, mas como vou me passar pelo meu irmão, né? Meu irmão vive caçando, tem cheiro de caça. Meu irmão, ele é peludo. Meu irmão é diferente de mim. E aí ela fala, não, eu já tenho um plano, vai dar certo. Então, eles matam um animal, cobrem a pele de Jacó de pelos, né? Usam as roupas de Esaú para enganar o cheiro, certo? A única coisa que ele não vai conseguir disfarçar é a voz, né? E aí, lembra que Esaú foi caçar e fazer a comida, né? Então, ele chega muito rápido, né? Então, Isaac fala assim, nossa, mas, tipo, né, já? E aí, Jacó fala pra ele, então tá aqui e tal, tô aqui, né? Então, me abençoa. E aí, Isaac fala assim, né, tudo bem, o cheiro é de Esaú, mas a voz é de Jacó. Aí, claro, ele dá uma disfarçada, né? Pai, Deus me abençoou, vim rápido e tal, enfim. E aí, Isaac abençoa Jacó e dá a sua bênção. E aí você vai ver uma das cenas mais tristes da Bíblia, que é quando Esaú chega com o pratinho dele e fala, pai, está aqui essa comida. E aí o pai fala, mas como assim? Eu acabei de abençoar você. Aí ele, não era eu. E aí Esaú fala assim, pai, não sobrou nenhuma bênção para mim, não sobrou nada. E aí Isaac fala assim, não sobrou nada, seu irmão levou tudo. E aí Esaú fica muito revoltado, fica muito bravo. E aí decide matar seu irmão. Raquel, sabendo disso, chega em Jacó e fala assim, foge que teu irmão quer pegar você, hein? E não vai dar bom. E aí ela fala assim, volta lá pra minha cidade, né? Volta de onde eu vim, né? Que era Harã. E olha só, e aí Jacó vai fazer o caminho inverso, né? Então, Deus tira Abraão de lá para que ele pudesse fazer seu povo. E por causa de um engano, né? De uma mentira, Jacó fez o caminho inverso. Então, ele acaba voltando para a terra de onde Deus havia tirado eles, certo? Bom, e aí Jacó vai embora. E aí ele pensa, ele volta para a terra, então ali é irmão de Sara, né? Então chama Labão. E ali ele encontra, né, uma princesa, né? E gente, eu acho que eu só comi bola no Rebeca, né? Então tudo que eu falei agora não era Raquel mais, tá? Era Rebeca. Agora Jacó vai encontrar quem? Raquel. Agora sim. Então Esaú casa com Rebeca. Beleza? Isaac casa com Rebeca. E Jacó casa com Raquel. Então, Jacó chega lá em Harã e se apaixona por Raquel, tá? Então, foi amor à primeira vista. Ele não tinha dinheiro para pagar o dote. Ele chega no tio dele e fala, eu gostei dela, eu quero casar com ela. E aí, Labão fala para ele, ok, então você vai trabalhar para mim 7 anos, beleza? E aí, esses 7 anos passam e ele fala assim para Raquel, falou, olha Raquel, esses 7 anos passaram como se fossem 7 dias, porque meu amor por você é tão grande, e aí ele vai casar, depois dos 7 anos. Só que Raquel tinha uma irmã chamada Lia,
E a Bíblia diz que Lia tinha olhos meigos, né? Outras versões da Bíblia diz que ela tinha olhos turvos, certo? Hoje chama de estrabismo, né? Quem tem a visão torta. Aí o que acontece? No dia da noite de núpcias ali do casamento, acho que, né, Jacó tinha bebido bastante, ele entra na tenda para consumar o casamento com a relação sexual, e quando ele acorda, ele descobre que ele não casou com Raquel, e ele casou com Lia, certo? Então muitas pessoas dizem que Jacó era analfabeto, porque ele amava Raquel e não Lia. Piadas, né? Editor, põe um prato aí, uma bateria. Essa piada é velha, gente. Bom, vamos lá. E continuando aqui. Então, Jacó fica muito bravo, revoltado com o sogro, porque ele havia sido enganado. Então, olha só, o enganador, que gostava de passar perna nos outros, acabou de ser enganado pelo sogro. Estes sogros, hein? Bom, e aí ele fala, tudo bem, aqui na nossa terra, ele fala pra Jacó, a gente não tem o costume de casar a mais nova primeiro. Eu tenho que casar a mais velha. Então, eu não poderia te dar Raquel agora. Mas, se você quiser, né, você trabalha mais 7 anos e casa com Raquel. E aí ele topa. Então, assim, às vezes as pessoas leem e acham que ele trabalhou 14 anos para só então casar com Raquel, tá? Mas não foi isso. Ele casou logo em seguida com Raquel e trabalhou 7 anos, tá? Então ele não trabalhou 14 anos para casar. Ele trabalhou 14 anos para ter Raquel como mulher. Beleza? Vamos lá. Então o que acontece? Jacó começa a prosperar. Lembrem-se que a bênção do Senhor está sobre ele. Amém? É isso aí. Então começa a prosperar e Labão vê isso, que tudo que Labão tinha foi multiplicado porque Jacó era uma pessoa abençoada, certo? E tudo que Jacó colocava a mão, multiplicava. E aí Jacó falou assim, agora agora eu tenho a família dele começa a crescer, né? Então, Jacó é o pai daqueles 12, né? Que são as 12 tribos de Israel. Então, ele vai ser pai de 12 filhos, né? Então, você tem que trabalhar pra caramba. Eu tenho 2 em casa e já aumentou a despesa, imagina com 12, né? Então, ele começa a focar em ganhar dinheiro, em aumentar os seus bens, certo? E aí ele começa meio que uma guerra ali com Labão, né? Aí Labão fala, olha, de todo o rebanho que nascer, as malhadas são suas, as que não são malhadas são minhas. E aí Jacó vai fazer uma estratégia para que a partir dali só nascessem malhadas. Aí Labão fala, não, você tá fazendo alguma coisa aí. Então, a partir de agora, eu quero as malhadas e você fica com as brancas. Aí Jacó vai e faz outra estratégia, aí só começa a nascer branca, né? E aí chega uma hora que os bens de Jacó eram tão grandes, né, que ele decide, até por uma direção de Deus, sair daquele lugar, beleza? Bom, e foi isso. Então, Jacó prosperou, agora ele tinha 2 mulheres, 2 concubinas e 12 filhos, fora os seus servos e servas e animais que ele tinha e bens, que era muita coisa, e foi isso que nós demos ali em Gênesis 32, certo? Então, Jacó está voltando, lembra, né, que o texto fala que ele, então no 22, naquela noite Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos. Benjamim não tinha nascido ainda, né, que era o mais novo, para atravessar o lugar de passagem do Jaboque, tá? Então ele estava voltando. E aí, depois de haver luz feito passar o ribeiro, fez passar também tudo que possuía. Então o que ele fez? O que ele estava fazendo? Então, gente, primeira coisa, você quer ter um encontro com Deus? Você vai ter que arrumar certas coisas. Deus não vai jogar para debaixo do tapete o seu pecado, né? Mas tem coisas que a gente precisa consertar. Então, Jacó precisava consertar o seu irmão, certo? Seu irmão, com certeza, ainda estava magoado, ele estava morrendo de medo de voltar e encontrar o irmão e o irmão matar ele, certo? Então ele descobre ali que ele tem que voltar para falar com o irmão, mas nesse caminho ele vai descobrir que para falar com o irmão primeiro, Jacó precisava falar com Deus primeiramente. Então, antes que você se acerte com alguém, primeiro você se acerta com Deus. Primeiro você chega em Deus e tem esse encontro verdadeiro, porque só então você vai poder se arrepender verdadeiramente e vai poder consertar os erros do passado. Tem gente que tenta fazer ao contrário e não dá certo. Primeira coisa, encontre-se verdadeiramente com o Senhor. Amém? Então, para ser transformados, nós precisamos de quê?
né? Então, olha só, no 24 diz assim, ó. Ele dividiu todo o povo, e aí 24 diz assim. Ele dividiu por quê, gente? Porque ele estava com medo dos ataques do irmão dele. Então ele fala, ó, se atacar um povo só, eu tenho a metade, entendeu? Se algum desses dois grupos que eu dividi forem atacados, pelo menos eu não perco tudo, eu fico com metade, tá? E aí no 24 diz assim, Jacó ficou sozinho, então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer, tá? Então veio um homem, ele estava sozinho, né? Então a gente falou muito sobre ficar sozinho quando nós falamos sobre o Sermão da Montanha. Então essa foi uma série muito bacana que nós fizemos aqui. Vou colocar o card aqui em cima, não precisa sair agora, mas você volta aí, clica em cima, você vai, se você não estiver assistindo da televisão, e sim de smartphone ou tablet, você consegue clicar e vai direto para essa série se você não acompanhou, tá? Então Jesus vai falar muito sobre essa parte do você entrar no seu quarto, fechar sua porta e ter um tempo com Deus, né? Então, para você ter um encontro com Deus, gente, você tem que ficar só. Eu tenho muita familiaridade assim com Jacó, né? Eu lendo a história dele, eu consigo me ver muito nessas coisas, né? E realmente, para ter um encontro com Cristo, a gente acha que teve a vida inteira, né? Mas o meu encontro com Cristo eu estava sozinho, numa sala sozinho, não tinha ninguém em casa, eu estava ouvindo música e separando as músicas do coral, e eu ouvi Deus falar comigo. Então, gente, primeira coisa, para você ter um encontro com Deus, você precisa ouvi-lo. E para ouvir, fique a sós com Deus. O mundo está tentando roubar de nós esse tempo, né? Tá nos enchendo, nos metralhando de coisas, de séries, de jogos, de filmes, de tudo, para que você não fique só. E o que Deus precisa? Que nós fiquemos sozinhos, no secreto, tá? Para ouvir a sua voz. Então, para você falar com Deus, você precisa desse lugar secreto, desse lugar sozinho de oração ali, tá? Então, sabe por que ele quer que a gente fique sozinho? Porque sozinho nós somos nós mesmos, não é verdade? Sozinho é você, é a sua essência quando você está sozinho. É aquilo que você vai fazer às vezes que você não tem coragem de fazer na frente dos outros, né? Então, essa solitude, esse momento a sós, é você real. Então, por que Deus quer você no secreto? Porque ele vai estar tratando com quem você é de verdade. Deus não tem problema com o seu pecado, Deus não tem problema com o que você faz. Deus tem problema com a nossa falsidade. E aí, quando nós estamos na frente dos outros, nós queremos mostrar algo que nós não somos, certo? Então, no sozinho, você é quem você é na sua essência, beleza? Então, nós estamos o tempo todo distraídos, gente, né? Então, quando a gente encontra pessoas, você viu aquele meme? Você viu aquele vídeo do YouTube? Você viu não sei o quê? Você viu o jogo de futebol? Você viu não sei o quê? E nós estamos o tempo todo fugindo de Deus, né? Então, até o trabalho, até o ministério. Vamos arrumar uma coisa lá na igreja para fazer? Porque aí eu não fico sozinho, aí eu não tenho que encarar Deus, entende? Então, você precisa desse tempo sozinho. Até ministério, até trabalhar na igreja é ruim. Nós já falamos sobre isso também, eu e o Vitor uma vez, né? Falamos um podcast sobre o trabalho para Deus, tá? Então, até isso, se eu estiver usando o trabalho de Deus para fugir de Deus, não vai ter efeito nenhum, tá? Então, ele precisa desse tempo a sós com você, tá? Então, gente, o que é lutar? A Bíblia tá falando que Jacó lutou com esse cara. E o que é lutar, gente? É Street Fighter, é Hadouken, é Shoryuken, é soco, é farpa, é mata-leão. Vocês estão entendendo que Jacó tem todo um mata-leão em Deus? Jacó deu chute, mordeu, pegou a orelha. Foi luta, gente. Não foi vamos tirar um para o ímpar. Não. Foi briga. Foi violência. Vocês estão entendendo? Aí você vai falar pra mim, mas você tá falando pra ir pro meu quarto lutar com Deus? Exatamente. Mas você não vai lá ficar dando golpes, fazendo kata de karatê. Não. Você tá lá pra falar pra Deus a real. Fala a real. Às vezes você fica procurando palavras. Ó vós, Deus. Ó vossa excelência, Deus que estais no céu. Meu, ele quer ouvir. Ele quer você. Você fala assim todo dia? Você chama as pessoas de vós todos os dias? Então, se você só chama ele desse jeito, então você não está sendo quem você é. Vocês estão entendendo? Então, ele quer no quarto você na real. E que você fale a real pra ele. Então, o que é lutar com Deus, gente? É falar, Deus, por que eu nasci desse jeito? Por que eu sou assim? Por que eu nasci nessa família?
Deus, por que que as pessoas fazem isso comigo? Deus, por que que eu sou fraco? Deus, por que que eu sou ignorante? Você tá entendendo? Fala real. Por que que pros outros dá certo e pra mim não dá? Gente, ó, Adão, quando foi confrontado por Deus, o que que ele falou? Ó, eu comi, mas quem me deu foi a Eva. E quem fez a Eva? O Senhor. Então, Adão tinha um problema com quem? Com Deus. Quando Deus confrontou Caim, falou, cadê teu irmão? Né, tipo, você aceitou a oferta dele, não aceitou a minha, peguei e matei mesmo. Tipo isso, né? Então, Caim, quando matou Abel, então por que Caim matou Abel? Porque Abel era a imagem de Deus, ele se revoltou e matou o irmão. Então, Caim tinha um problema com quem? Com Abel? Não. Caim tinha um problema com Deus. Eu e você, muitas vezes, temos problemas com Deus. E você precisa acertar isso. Como é que a sua vida vai pra frente? Como é que a sua vida vai ser transformada se você não acerta isso com ele? Se quando você tá com ele, você fica lá procurando palavras bonitas. Quando você tá lá com ele, você fica procurando coisas que, sabe, orando pelas mesmas coisas o tempo inteiro. Abençoa o vizinho da direita, da esquerda, de cima, do norte, do nordeste. Não que isso esteja errado. Mas você tá lá pra abrir o seu coração. Entendeu? Então você tem que falar, você tem que ser leal. Faz pergunta de coisa que você não aceita. Deus, por que que o outro tem emprego lá e eu tô desempregado, Deus? Deus, por que que você me deu um pai que me rejeitou? Né? Foi a hora de Jacó falar, olha, por que que você me deu um pai que me rejeitou e amou meu irmão? Por que que você me deu uma mãe que me superprotegeu e eu fiquei fraco? Por que que a minha vida é desse jeito? Por que as pessoas me olham assim? Então é hora de confrontar Deus. Isso não é pecado, gente. Não é. Deus, por quê? Por que está acontecendo? Por que tal pessoa morreu? Por que o Senhor deixou acontecer isso? Gente, é você e Deus, isso não é blasfêmia. Mas você precisa desse confronto com Ele. E você precisa colocar as claras, porque a relação só é sai farpa? Sai farpa. Lembre-se, Jacó lutou fisicamente. Entendeu? Então, porque qual que era a real, gente? O que Jacó procurou, buscou até aí? A bênção. Ele queria ser abençoado. Então, primeiro ele achou que ser abençoado era nascer primeiro, puxou o pé do irmão. Depois ele acreditou que ser abençoado era conseguir comprar a bênção do irmão. Ele comprou. Depois ele acreditou que ser abençoado era conseguir enganar o irmão e pegar isso pra ele. Ele enganou e fez. Depois ele acreditou que ser abençoado era ter um bom casamento. E aí ele foi enganado e acabou casando 2 vezes. Né? E aí ele tá agora achando, e depois ele achou que ser abençoado era ter muitos bens. Aí eu pergunto pra você, o que é bênção? Jacó não sabia o que era bênção. Ele correu atrás dela o tempo inteiro de formas erradas, tentando dar jeitinho. Eu familiarizo muito com Jacó porque eu sempre tentei dar muito jeitinho pras coisas, né? Justificando os meus erros a fim de conseguir aquele objetivo. Não importa como eu vou conseguir aquilo, eu vou dar um jeito. E não deu certo. E graças a Deus, Deus teve misericórdia da minha vida. Tô falando de mim agora, né? Ele foi trabalhando comigo. Tem muito que trabalhar ainda. Mas Jacó foi tentando dar os jeitinhos dele. Então, o que significa nesse jeitinho? Deus, eu não confio em você. Eu confio no meu braço. Era a mensagem que Jacó passava o tempo inteiro. Eu não confio em você, Deus. Eu confio no meu jeitinho. E eu vou dar meu jeitinho. E vocês viram que o jeitinho dele não dava certo. Né? Poderia dar por um certo tempo. Mas chegava uma hora que não dava mais certo. Beleza? E ele procurava outra coisa. Né? Então, gente, entra no quarto e confronta Deus. Pode confrontar. Nossa, eu nasci nessa família desse jeito. Por quê? Por que aconteceu isso? Por que eu fui abusado? Por que aconteceu isso? É isso. Confronta o Senhor. Isso não é pecado. Beleza? Bom. Aí eu te falo, né? O que você imagina quando alguém chega em você e fala assim, olha, eu fui tocado por Deus. Renan, se eu falar pra você assim, ó. Renan, ontem eu estava orando e eu fui tocado por Deus. O que você imagina que aconteceu comigo? O que você espera? O que vocês esperam se eu falar isso? Uma oração respondida. Uma oração respondida. Uma direção. Mas você fala assim, eu vi Deus e Deus tocou a minha cabeça. E aí? Me tocou. Uma materialização. Então, às vezes a gente acha que você vai sair cheio de poder, que você vai sair, né, mais forte do que você entrou. Então, igual Moisés brilhando, que viu face a face de Deus. Mas nesse caso, o que está acontecendo aí? Antes de sair, o anjo até abençoou depois, mas antes ele feriu a perna dele.
Então, Jacó era o cara da correria. É aquele cara que você pergunta, e aí, como é que você tá? Aí a pessoa responde, tô na correria. Então Jacó confiava na sua correria, certo? E aí Deus faz o quê? Fere a perna dele. E nunca mais Jacó pôde correr. Olha só, depois que Jacó entrou na presença de Deus, ele nunca mais pôde correr. Ele ficou com essa ferida pro resto da sua vida, mancando o resto da sua vida. Vocês têm noção? Então significa que quando a gente tem encontro real com Deus, ele vai ferir a gente. Ele vai tirar coisas. Ele vai colocar um lembrete. São marcas de Cristo, né? Jesus carrega as suas marcas. A gente vai ver depois, né? Mas é isso. Então, olha só. Como Jacó saiu da presença de Deus. Certo? Bom, e aí o que acontece, né? Então, ele nos fere para que nós reconheçamos as nossas fraquezas. Certo? Então, Deus me mostra o quanto eu sou fraco, o quanto eu sou dependente. Para quê? Para que eu seja dependente. Porque se eu sair mais forte de um encontro com Deus, sair mais cheio de mim, o que vai acontecer? Tudo que eu fizer, eu vou achar que é feito pelo meu braço. Como se fosse... e aí os méritos são meus. Mas, gente, todo o mérito é de Deus. Entende? Então ele fica manco. Ele tem encontro com Deus, a vida dele mudou, mas ele ficou manco. Para ele sempre lembrar que ele é dependente de Deus. E eu e você somos. Então, nesse encontro que você falou com Deus, tal, você vai sair ferido. Alguma coisa vai tirar de você. Para você sempre lembrar, ó, Deus me tirou isso aqui. E eu dependo dele, tá? E aí, em 2 Coríntios 12, 7, né? Diz assim, ó. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, isso é Paulo falando, tá? Foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Olha só. Né? Estranho isso, né? 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Glória a Deus. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. 10. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. Então, o seu Deus se revela na sua fraqueza. Não é no seu poder, não é nos seus bens, não é na sua força. O nosso Deus se revela na nossa fraqueza. Por quê? Porque toda hora que viu orgulho e fala, nossa, olha o que eu estou fazendo. Nossa, olha o que está acontecendo através da minha vida. Não tem minha vida, não tem sua vida, tem nossa vida. E Deus está agindo. Como nós falamos no começo, eu não tenho o poder de convencer você, mas eu acredito e eu creio que o Espírito Santo pode. Porque nós estamos falando de uma palavra viva, entende? Então, eu não tenho poder de nada. Eu, Wellington, não tenho poder de nada. Sou tão pecador quanto vocês. Eu tenho tantos problemas quanto vocês. Eu não estou em posição melhor que vocês. Não estou. Mas o que é a igreja, gente? É ajuntamento dos doentes. Então, é um doente pregando para o outro. Mas é um doente que viu, né, salvação em algum lugar. E agora eu tô te orientando, tô te encaminhando para essa salvação. E aí quem faz o trabalho? O Espírito Santo. Então, é na fraqueza. Então, você sai mais fraco para mostrar para o outro, porque é na sua fraqueza que Deus se revela, não é na sua força. Infelizmente, não é o que nós estamos vendo na internet, né? Tantos pastores coaching, cheios de dinheiro, chegando de helicóptero, como se eles fossem super deuses, né? Então, quando você tiver um encontro real com Deus, você não vira um super Deus, você se torna um super fraco. Porque é na sua fraqueza que ele se revela. Quem puder escrever, escreve aí. Deus se revela em nossa fraqueza. Escreve no chat. De novo, Deus se revela em nossa fraqueza. Eu vou ver que você está comigo mesmo se você escrever isso aí. Beleza? Sai do boa noite. Lembra? Não fica só no boa noite. Deus quer usar a sua vida. Então, terceiro. Então, primeiro a gente se encontra com ele e confronta a Deus. 2. Nós reconhecemos que somos fracos e que na nossa fraqueza Deus age. E 3, a gente resolve um problema com a gente mesmo, certo? Então Jacó tinha um problema com ele mesmo, certo? Então o homem disse, deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu, não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou, qual é o seu nome? E ele respondeu o que agora? Olha só, semana passada, Andaluzia falou que Deus recriou a cena de Pedro, né? Então Pedro nega Jesus 3 vezes, né? Perto de uma fogueira já amanhecendo. E aí, quando Pedro tem um real encontro com Deus,
Jesus recria a mesma cena, né? Só que agora na praia, né? E aí ele tem a oportunidade agora de afirmar 3 vezes que amava a Deus. Então, Jesus recria a cena. Ele é um Deus tão perfeito que ele recria cenas em nossas vidas para que nós possamos ter essa nova chance. Ele sempre vai te dar uma chance. Ele ama você, apesar de quem você é, apesar de quem eu sou, ele sempre vai te dar uma chance. Amém? Então, olha só o que ele vai fazer, né? Da outra vez, o pai perguntou, quem é você? E aí ele respondeu o quê? Eu sou Esaú. Então ele estava ali transvestido de Esaú. Ele estava num cosplay de Esaú e enganou o pai. Mas agora, olha só, na presença de Deus agora, ele estava enganando um homem cego. Só que agora ele estava falando quem? O filho do homem. Certo? E aí vai dizer o que aqui, ó? Qual é o seu nome? Ele vai responder Jacó. E agora ele foi verdadeiro, tá vendo? Então disse o homem, seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó, peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu, por que pergunta o meu nome? E o abençoou ali. Então, gente, quem que se materializa, quem troca o nome, certo? Era o próprio Jesus. É que Jesus não podia dar spoiler ali, certo? E Jacó perguntou o nome. Qual é o seu nome? Jacó teve encontro com o próprio Jesus pré-materializado, né? Então, olha só, a gente está nos primeiros livros, no primeiro livro da Bíblia, e Jesus já se mostrou ali, se materializou para Jacó. Então, ele teve um encontro com o verdadeiro Jesus. Ixi, peraí que o meu esboço sumiu, voltou. Então, ele teve um encontro real com Jesus. Então, esse é o homem que vai tocar a sua vida, vai mostrar a sua fraqueza, e vai mostrar que é por você, e vai trazer salvação à sua casa. Amém? Glória a Deus por isso, certo? Então, aqui, ó, aí no 30 diz assim, Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois vi Deus face a face. Todavia, minha vida foi poupada. Em outras traduções diz assim, a minha vida foi salva. Então, é o homem que confronta, é o homem que mostra sua fraqueza, que mostra, né, quem ele é, e te traz salvação. Então, quem que faz isso por nós? O próprio Jesus, certo? Bom, então é muito lindo. Então, por que a vida de Jacó é transformada? Porque agora ele é quem ele é mesmo. Ele se olhou no espelho e falou, não, eu não sou Esaú. Eu sou Jacó. E aí ele teve essa chance de ser verdadeiro. Então, na frente de Deus, gente, na presença do Senhor, você tem que ser quem você é. Para de querer ser o outro, para de querer ser alguém que você não é. Você tem que ser você mesmo, sabe? Sem esconder coisas, não fica maquiando as coisas, né? Deus quer você. Ó, em Marcos 3,15, né? Você vai ver que vai ter aquele cara da mão ressequida, certo? E uma mão mirrada, outras traduções, né? Uma mão atrofiada. Então diz que tinha uma mão. Então, uma pessoa que tem um problema desse, muitas vezes você nem sabe, porque ele vai esconder, ou enfiar no bolso. Ele vai dar algum jeito de esconder essa deficiência, certo? E aí diz assim que, ó, numa sinagoga, né, entrou um homem com uma das mãos atrofiada. Algum deles estava procurando um motivo para acusar Jesus, por isso observava atentamente, né? Jesus disse ao homem da mão atrofiada, levante-se e venha para o meio. Jesus está fazendo o que com esse cara? Tirando ele de um lugar que ninguém estava olhando para ele, para colocar um lugar de destaque para todo mundo ver, certo? Depois lhe perguntou, o que é permitido fazer no sábado, bem ou mal, salvar a vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio. Irado, olhou para os que estavam à sua volta profundamente, entristecido, por causa dos corações endurecidos, disse ao homem, estenda a tua mão. E ele estendeu e foi restaurada. Agora eu te pergunto, ele falou assim, estender a tua mão atrofiada? Foi isso que Jesus falou? Foi, Gustavo? Foi, Renan? Ele falou o quê? Estenda a tua mão. Ele poderia ter mostrado a mão, ele estava na frente de todo mundo. Ele poderia ter mostrado a mão boa? O que vocês acham? Podia. O que Jesus quer fazer? Que você traga à tona aquilo que é atrofiado em você. Aquilo que é doente. Porque se você não fizer isso, não tem como ele salvar a sua vida. É o que aconteceu com Jacó, né? Jesus mostrou as debilidades dele, as deficiências dele. E agora com esse homem também. Então o homem tira a mão mirrada e essa mão é restaurada. Aí eu pergunto, que mão que você tem levantado para Deus? É a mão boa ou é a mão ruim?
O que você tem falado para Deus? Só coisas boas? Você tem colocado o seu coração diante dele e falado os seus problemas, as suas dificuldades, as suas dúvidas? A gente tem que colocar, gente, a nossa falta de fé, a gente tem que colocar no altar do Senhor tudo aquilo que está nos amarrando, tudo aquilo que está nos prendendo. Nós precisamos fazer isso. Então levante a mão doente e fala: Senhor, eu preciso. Eu não acredito que você vai ser aquela pessoa, porque assim, Deus veio para quê? Salvar e curar quem? Os perdidos. Então a igreja é um ajuntamento de perdido. Eu não acredito que você vai ser aquela pessoa que não precisa de Deus. Porque nós vimos lá, né? O Zaqueu também, né? Zaqueu fala isso: hoje há salvação em tua casa. Então, eu não acredito que você vai ser aquela pessoa de falar assim: Deus, eu não preciso de você porque as minhas mãos estão boas. Deus, eu não preciso de você porque, não. Então diga para ele: eu preciso porque eu sou doente. Assim como os meus irmãos são, eu também sou doente, eu preciso. Então seja desse grupo que Deus veio, sabe? Dos doentes. Né? Porque Jesus não tinha problema com a prostituta, mas ele teve problema com o fariseu. Porque a prostituta era quem ela era. E o fariseu escondia coisas erradas que ele não... Ele esconde, né? Maquiava as coisas que ele fazia. Né? Então, Deus tem problema com falsidade. Tá? Falta de verdade. Então, levante a mão doente para Deus. Amém? Ele quer transformar a sua vida. Tá? Então, quando Jacó falou, realmente, eu sou o Jacó, o rejeitado pelo pai, eu sou o Jacó atrapalhado. Quando Jacó falou, eu sou quem eu sou, Jesus veio e transformou a sua vida. Amém? E aí, né? Israel foi a nação. Então, a bênção sempre esteve sobre Jacó. O problema é que ele confiava em suas mãos. Entende? Porque essa foi a profecia que Deus deu para Rebeca. Ele falou para ela, falou assim: olha, o mais novo, o mais velho servirá ao mais novo. Então, Deus já tinha previsto isso. E isso ia acontecer. O problema é que nós queremos dar jeitinho e ajudar Deus. Né? E Deus não precisa desse tipo de ajuda. Certo? Então, ele foi se perdendo ao longo do caminho, porque ele queria sempre dar jeitinho naquilo que Deus havia prometido. Então, é isso. Tá? Então, realmente, ele foi pai das 12 tribos de Israel, né? Então, todas as famílias da terra foram abençoadas por causa dele, tá? E aí eu te pergunto, né? Por que esse homem pôde trocar o nome de Jacó, né? Então, por que ele pôde trocar? Porque ele era o próprio Jesus. Amém? Olha, glória a Deus por isso. Jesus se revelando antes mesmo do Novo Testamento, tá? Então Jacó, gente, perseguiu a bênção a vida inteira. O que você tem perseguido? Bênçãos. Tem gente que fala: eu venho para a igreja, mas quanto mais eu oro, mais assombração aparece. Eu venho para a igreja, mas quanto mais eu busco, mais dificuldades acontecem. Se Deus estiver com você na dificuldade, gente, glória a Deus por isso. Glória a Deus, porque quem vai crescer com isso é você. Ele quer usar a sua vida, né? Nós somos feitos à sua imagem e semelhança. Então, nós estamos aqui para revelar quem é Deus. E ele está aqui para nos ensinar, né? Então, eu te falo, né? Tá, tudo bem. Então, tudo aquilo que Jacó fez, Deus colocou embaixo do tapete. Fala assim: agora vive a sua vida, você vai ser abençoado. Seu nome agora é Israel. E o que você fez, passou. Muitas pessoas podem falar: nossa, isso é injusto, né? Como alguém, né? Como alguém como Zaqueu, que fez o que fez, Deus passou pano para ele, Jesus passou pano para Zaqueu? Jesus não passa pano para ninguém. Sabe por quê? Por que ele pode falar assim: Jacó, agora você é Israel? Porque 2000 anos depois, ele iria morrer no madeiro. E ele ia carregar sobre si todas as dores, todas as enfermidades, todos os nossos pecados. Então, todo o pecado foi pago, o meu e o seu, foi pago na cruz. Mas ele só é pago na cruz quando a gente crê nesse Jesus. Gente, não existe cristão que não acredita na morte e ressurreição de Cristo. Isso não existe. Se você não acredita nisso, você não é cristão. Você é como é que se diz? Um simpatizante dos ensinamentos de Jesus. Então, por que Jesus morreu? Para levar sobre si todos os nossos pecados. Então, nenhum pecado foi impune. Nenhum. Só que a escolha. Eu posso deixar na conta de Jesus o meu pecado,
Ou eu posso não querer Jesus e eu mesmo pagar o meu pecado. E aí quando eu resolvo pagar os meus pecados, eu vou para onde? O inferno me aguarda. Então o inferno não é feito para mim e para você. Por isso que ele te deu o livre-arbítrio. Então você tem duas escolhas. Ou eu pago a conta, ou eu ponho na cruz de Cristo. Então, irmão, amado, querido, pega os seus pecados e coloca sobre a cruz de Cristo. Amém? Porque ele levou sobre si. Ele pagou. Se por um homem, Adão, entrou todo o pecado, por outro homem, ele nos libertou de todo o pecado, toda a escravidão do pecado. Ele pagou. Tanto que ele morre e diz: Pai, entrego a ti o meu espírito. E a última frase que ele falou: está consumado. Ou seja, tá pago. Tá pago. Eu morri por todos vocês. Então aceitem meu sacrifício, né? E sejam perdoados no nome de Jesus. Certo? E por último, por que Jacó sai ferido, então, desse encontro? Porque ele fica manco para sempre, certo? Então, toda vez que você tem um encontro com o Senhor, você vai ser ferido de alguma forma. Ele vai arrancar alguma coisa de você que vai doer. Alguma coisa que você julgue tão importante. Ele vai tirar isso de você e isso vai sangrar. E Jesus ganhou um corpo glorificado. E ele poderia não ter mais os cravos. Ele poderia não ter mais o furo do lado. Mas Jesus ainda carrega as marcas que ele carregou na cruz. E essas marcas que nós temos que levar. Tem muita gente querendo maquiar essas marcas. Eu fui assim. Né? Eu até vou contar rapidinho o testemunho do irmão Walter. E eu achei muito legal o que ele me disse. Né? Pessoal, Ayrton, tem um bar perto da minha casa, eu vivia lá. E esses dias eu tava passando e vi várias fotos minhas, né? Porque tem muita foto antiga grudada na parede do bar. E aí ele pegou e falou assim, eu pensei em entrar lá e falar com o dono do bar, falar assim, tira essas fotos que eu não quero mais, eu não sou mais assim. E aí o Espírito Santo falou pra mim, falou assim, não, deixa aí, porque eu quero que as pessoas vejam a obra que eu fiz na sua vida. Entende? Então você não tem que se preocupar em apagar o seu passado, em passar maquiagem, base nas suas marcas. As pessoas precisam ver essas marcas para elas verem que você é tão pecador quanto elas. Mas que a diferença é que hoje você conheceu um Salvador que entrou na tua casa e ceou com você à mesa. Amém? Essa é a mensagem de hoje, né? Então, resolva seu problema com Deus. Tenha um encontro com Ele. Procure Ele no secreto, tá? Ele vai revelar a sua fraqueza. Você vai falar tudo para Ele que você tem que falar. Sabe quando tem coisas engasgadas? Diga, pode falar. Isso não é blasfêmia. Tá? É você e ele num quarto. Ele vai mostrar para você suas fraquezas, né? E a partir dali, ele vai mudar a sua vida, certo? Ele vai trocar o seu nome. Você será uma nova pessoa, ativa aqui, e vai estar junto com a gente, falando desse Deus com paixão, com amor, com propriedade, com autoridade que ele derramou sobre as nossas vidas. Então, gente, resolva seu problema com Deus, e aí você sai do quarto e resolve o problema com o mundo. E aí você vai estar pronto para resolver os problemas do mundo. Amém? Tem gente que está querendo fazer o contrário. E aí, né, ele vai se frustrar. Então, primeiro se acerte com Deus. Depois se acerte com as pessoas. Ele quer mudar a sua vida. Gente, essa série foi uma série muito marcante na minha vida, como todas as outras. Né, de ver que Deus prepara momentos para falar com a gente. Deus prepara momentos para se encontrar com a gente e mostrar para nós coisas que nós não tínhamos visto antes. Mostrar coisas que nós não julgávamos importantes. Deus quer ter um encontro. Olha só, é muito linda essa frase. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar e eu vou cear com você. Ele não só vai entrar e sentar e ficar lá de boa. Ele quer cear comigo, com você, ou seja, ele quer conversar. Falar, filho, põe aí, quais são seus problemas? Fala pra mim. E vamos resolver. E vamos viver em união, porque eu quero usar a sua vida. Amém? Deixa Jesus entrar, abre a porta do seu coração. E é isso aí. Gente, então, essa foi a última mensagem, né, da série Encontros. Tem outros e outros encontros com Cristo. Futuramente pode falar mais alguns deles, mas nós finalizamos essa série aqui, tá? A partir da semana que vem, nós faremos 2 lives. E elas, pra gente focar nessa temática de unidade, do Sou Nós, da conferência. Então, gente, mais uma vez eu peço, se inscreva na conferência, vai valer muito a pena. Vai ser a hora de você colocar
as cartas na mesa, mostrar quem você é e falar, Deus, ó, eu sou isso aqui e agora envia-me a mim, beleza? Então, próxima semana, as 2 próximas semanas, as outras 2 quintas-feiras, eu espero você numa live ao vivo. Vamos trazer convidados aqui, vai ser bem bacana, então se prepare para isso. E, gente, me despeço aqui, Deus abençoe vocês e que vocês possam verdadeiramente ser reconhecidos filhos de Deus e agir pelo reino. No nome de Jesus, fiquem na paz e até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.